Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi, né, nesse semestre online na disciplina Ergonomia Aplicada à Moda. E eu vou começar falando sobre a ergonomia, né? O que é esses conceitos, como ela surgiu, por que ela surgiu, enfim. A ergonomia, ela nasce dia 12 de julho de 1949, lá na Inglaterra. E assim, antigamente, hoje em dia ainda acontece isso, só que antigamente era com menos visibilidade, o que é pior. Mas as pessoas, elas trabalhavam em péssimas condições. Muitas pessoas trabalhavam em péssimas condições, a ponto de ficarem cegas, perderem dedos, perderem parte do corpo, porque não tinha material, uma roupa necessária, uma roupa apropriada para o tipo de trabalho, não existia um ambiente apropriado. E a ergonomia ela surge para isso, para estudar a adaptação do homem com o seu trabalho, para tornar o mais harmônico possível, né? Harmônica essa relação. Quando a gente repara que o homem teve que se adaptar a um ambiente ou ele teve que se adaptar a um tipo de roupa, quer dizer que tá tendo uma falha na ergonomia, porque a ergonomia ela vem pra, né, não fazer isso acontecer, para fazer um ambiente vir pronto para as necessidades do homem, não para o homem ter que se adaptar ao ambiente que ele tá lá. E aí existe a ergonomia física, a cognitiva e a organizacional. A ergonomia física ela está relacionada com a anatomia humana, com os movimentos, se ela consegue se esticar, se ela consegue, os movimentos repetitivos também, que muitas vezes atrapalham, o manuseio de materiais, a postura do trabalhador, ela vai focar mais nesse lado físico. A ergonomia cognitiva é em relação ao sentimento. Eu lembro que o professor deu até um exemplo na sala de que, tipo assim, quando você vai, se você fosse numa festa, e fosse uma festa fantasia, e chegasse lá só você tivesse fantasiado, a sua roupa, ela ia te trazer um desconforto, porque ninguém ia estar igual a você. Então, isso tem a ver com o sentimento, com você se sentiu, você vai se sentir, né, provavelmente, mal, constrangido, com vergonha, enfim. E também tem um outro exemplo que é, tipo, você olhar uma peça e você não saber o que ela é. Muitas vezes a gente vai numa loja e a gente olha uma blusa, a gente não sabe onde que é a frente, onde é que é atrás da blusa, como é que veste, o que é aquilo. Então, isso já aconteceu várias vezes comigo. E então, isso é uma, né, ergonomia, a gente precisa da ergonomia cognitiva para consertar isso. Tudo tem a ver com sentimento, com raciocínio, percepção, enfim. E a ergonomia organizacional, que se refere a um grupo, por exemplo, a ergonomia de uma sala de aula, de uma sala de escritório, e enfim, isso. E agora a relação da ergonomia com a moda, que é muito importante, é uma relação muito necessária hoje em dia, né? Por quê? Porque da mesma forma que a ergonomia estuda o trabalho, a adaptação do homem com o trabalho, a ergonomia aplicada à moda vai estudar a adaptação das roupas, da moda, com o ser humano. E assim, o ser humano é totalmente dependente das roupas, porque a gente usa isso toda hora, a gente não vai na padaria sem roupa. Então, assim, e existe uma quantidade enorme, uma variedade enorme de estilos, de corpos, de gostos. Então, assim, é um trabalho muito difícil, né? Trazer ergonomia para o mundo da moda, mas é muito necessário, porque todos os grupos têm que estar inclusos, todos os grupos têm que se sentir confortáveis e, enfim, para mim é muito importante essa relação e é muito visível hoje em dia. Agora, falando sobre desenho universal, né, nada mais é do que o planejamento de objetos, de ambientes, de placas, roupas, que possam ser interpretados por qualquer pessoa, seja ela estrangeira ou do próprio país, seja ela cega, surda, enfim. Não há necessidade de adaptação para um grupo especial. Ela é adaptada para todo mundo. E o ser humano, ele vive em constantes mudanças. Então, tipo assim, uma época ele é novo, outra época ele é jovem, outra época ele é idoso. Então, assim, a gente sempre tá mudando. Então, assim, é muito importante esse desenho universal, porque ele vai estar acompanhando as mudanças, né? Ele tem que acompanhar as mudanças e tem que se adaptar a todo tipo de mudança que o ser humano vive. Tem 7 princípios esse desenho universal. O primeiro princípio é o igualitário. Então, assim, lugares, roupas, os ambientes, eles podem ser usados por diversas pessoas, sem causar algum dano. Pode ser usado por pessoas com capacidades diferentes. Por exemplo, uma porta com sensor. Ela pode ser usada por qualquer pessoa. Uma pessoa com deficiência, sem deficiência, uma pessoa
que não é daqui, uma pessoa que é daqui do Brasil, no caso. Enfim, adaptáveis, que eles podem, você tem o produto e ele pode ser adaptado para a sua deficiência, ou enfim, não deficiência, mas o seu modo. Por exemplo, uma tesoura que pode ser usada tanto para canhoto quanto para destro. Então, assim, é um objeto que ele já vem adaptado para qualquer tipo de pessoa que for usar aquilo. O óbvio, planejamento de fácil entendimento para qualquer pessoa. E aí vem de novo aquilo do ser estrangeiro, se você não é estrangeiro, se você é cego, se você é mudo, enfim. Por exemplo, placas de banheiro indicando o sexo, que vem lá a bonequinha, né? Ou indicando se é para cadeirante, que não é para cadeirante. Então, aquilo ali é uma língua universal, todo mundo entende. O conhecido é quando a informação é exposta de maneira que qualquer pessoa entenda. Utilizar diferentes maneiras de comunicação, tais como símbolos e letras de relevo. Então, assim, vai ter numa placa de banheiro o símbolo e já vem com o braille para quem for cego, né, olhar lá e entender o que tá escrito ali, o que é aquilo, o que é aquela porta. Seguro, para minimizar, o princípio, né, seguro, para minimizar qualquer risco que possa acontecer por conta de alguma dificuldade. Então, por exemplo, porta com elevadores com sensor, vai evitar de uma pessoa que é cega tá entrando lá e a porta tá fechando. Então, se ela tá entrando, vai ter o sensor que vai deixar abrir. E é bom também para quem não é cego. Então, assim, é bom para todo mundo. Então, sem esforço. O princípio sem esforço. Para ser utilizado com maior facilidade, sem desperdício. Por exemplo, a torneira do shopping, que tem sensor, assim, que você coloca a mão e a água já sai. Então, ali é para ser usado com maior facilidade, evitando o desperdício também. E o abrangente, que estabelece dimensões possíveis de se movimentar com facilidade, seja um anão, seja um deficiente, enfim. São esses os princípios do desenho universal. E agora a moda inclusiva, o último tópico, que é assim, a ergonomia, ela tá dentro da moda inclusiva. Então, da mesma forma que a ergonomia, ela visa otimizar a relação entre homem e máquina, a moda inclusiva, ela visa otimizar a relação entre homem e roupa. Principalmente de grupos que hoje em dia não estão tão inclusos assim nesse mundo, na moda. Infelizmente não estão tão inclusos, como por exemplo idosos, plus size, gestantes, deficientes físicos. Para eles é difícil você se incluir nesse mundo, porque é difícil você comprar uma roupa para uma pessoa que usa prótese. É difícil você achar roupa por uma gestante. Então, a moda inclusiva, ela vai focar nesses grupos que sentem tanta dificuldade, que infelizmente, são excluídos. E vai otimizar essa relação, né, entre a moda e esses grupos. Aqui tá falando de uma proposta de moda visão a diversidade humana. Então, entende-se que essa moda inclusiva, ela entende que hoje em dia existem muitos grupos diferentes, muita diversidade, e ela tenta otimizar a relação da moda com essas pessoas.